Shalom, shalom. Mateus 24 é usada por muitas pessoas para explicar eventos atuais. Mas será que a profecia de Mateus 24 está se cumprindo agora? Eu sou o pastor Edmárcio Kadoshi e este é o canal Conhecendo o Rei. O nosso vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos demais vídeos que você tem assistido em nosso canal. Hoje nós iremos fazer um breve comentário sobre Mateus 24. Será que Mateus 24 já se cumpriu, está se cumprindo ou ainda vai se cumprir? Para ajudar com os comentários, eu convidei o pastor Joel Faustino. Shalom, pastor Joel. Shalom, pastor Edmárcio. É um prazer ter a sua presença aqui para nos ajudar nesse comentário sobre Mateus 24. Amém. Vamos comentar algumas coisas para entendermos melhor um pouco sobre o que Jesus estava falando naquele momento lá. Amém. Então vamos abrir a Bíblia, Mateus 24, e começar os nossos comentários sobre o que Jesus estava falando naquele momento, né? Será que Mateus 24 era algo que iria acontecer? Jesus estava falando de algo para o futuro, não para um futuro após aquele momento lá com os discípulos, mas para um futuro em relação a nós hoje, um futuro para o nosso futuro. Ou Jesus estava falando de algo que ia acontecer, mas no futuro em relação aos discípulos. Quando a gente lê Mateus 24, a gente começa a ver algumas características e essas características nos afirmam que não era para nós, mas sim para aquela geração ou para aquelas pessoas que viviam naquele exato momento, os discípulos e os seguidores de Jesus. Então vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus 24, que diz assim: Jesus saindo do templo, e quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isto? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derribadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o dia do fim dos tempos? Então nós vemos aqui 3 perguntas que vão nortear as respostas de Jesus, tanto no capítulo 24 como no capítulo 25. Então, sobre estas perguntas, pastor Joel, o senhor tem algo a dizer? Vamos lá. A primeira pergunta dos discípulos é: quando o templo seria destruído? Uma coisa que a gente tem que observar é que a fala de Jesus após essas perguntas é direcionada aos discípulos. É uma resposta pessoal de Jesus direcionada para os seus discípulos, aqueles discípulos que estavam ali naquele momento, né? É interessante a gente, quando a gente for ler a palavra, atentar para a forma que está escrito lá. E a palavra diz assim, se você puder me acompanhar, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. É importante a gente observar que Lucas aqui, ele fala a mesma coisa, só que numa visão diferente, num ponto de vista diferente. E ele diz assim, ó: algumas pessoas estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras, né? E dádivas dedicadas a Deus. Mas ele disse: está chegando o tempo em que tudo que vocês estão vendo aqui será destruído. Nenhuma pedra ficará sobre a outra. Eles lhes perguntaram: mestre, se é assim, quando acontecerão essas coisas? E qual sinal nos mostrará que elas estão para acontecer? Aqui os discípulos, eles estão se referindo ao templo. Quando é que o templo vai ser derrubado? E aí Jesus continua lendo. Se você leu Mateus agora, você for ler aqui Lucas capítulo 21, e ele fala que haverá guerra, que haverá rumores de guerra, que os discípulos eles serão
traídos pelos seus pais, pelos seus irmãos, por aqueles que estão próximos a eles, né? Mas que eles não ficassem preocupados, porque aquilo ainda não era o fim. E ele diz outro sinal, ele fala assim, olha, e Jerusalém, se você puder ler comigo o versículo 20 do capítulo 21 de Lucas, ele diz assim, quando virem, porém, Jerusalém rodeada de exércitos, saberão que ela está para ser destruída. Então, todos esses comentários que Jesus fala aqui de guerra, rumores de guerra, os pais se levantarão contra os filhos, ele fala aqui, né, na tradução, ele fala assim que os seus pais, os seus irmãos vão se levantar contra vocês, vão trair vocês, né? E vocês vão ser levados às prisões, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Ele está primeiro direcionando a conversa para os seus discípulos, falando para eles naquele tempo, e ele ainda deixa bem claro que aquilo vai acontecer e Jerusalém será rodeada de um grande exército, de grandes exércitos, e ali ela seria destruída, ou se cumpriria a resposta da primeira pergunta que eles fizeram a Jesus: quando o templo será destruído? Então, sendo assim, Jesus estava falando que Jerusalém, juntamente com o templo, seria totalmente destruída. Isso aconteceu por volta do ano 70, quando os exércitos romanos cercaram toda a Jerusalém e destruíram ali, mataram muita gente sofreu, padeceu de fome. Então eles começaram a ouvir de rumores de guerra e de guerras que estavam aproximando-se de Jerusalém. E os soldados romanos então cercaram toda Jerusalém, destruindo assim a cidade de Jerusalém juntamente com o seu templo, conforme Jesus tinha dito que não ficaria ali pedra sobre pedra que contasse a história daquele lugar. Mateus 24, 33. Jesus estava aí fechando essa sequência de respostas sobre a pergunta dos discípulos em relação ao templo. Então Jesus disse: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Então ele diz: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Sendo assim, nós percebemos que estes acontecimentos eram para aquele povo, para aquela época, para aquela geração. Então Jesus termina dizendo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou Jesus estava dizendo: isto se cumprirá com vocês nesta geração. Então vamos para a segunda pergunta. E aí, pastor Joel, em relação à segunda pergunta, quando é que vai ser a volta do Filho do Homem? Isso é interessante porque quando nós pegamos esses versículos que nós acabamos de ler sobre aqueles acontecimentos fora do contexto, eu uso aqueles acontecimentos para dizer quando vai ser a volta de Jesus, ou eventos que predizem a volta de Jesus. Mas o que a palavra nos ensina é que não há nenhum evento que preceda a volta de Jesus, né? Porque então seria até fácil, né? Eu saber que algumas coisas aconteceriam e logo depois daquilo, logo após aquilo, Jesus voltaria. Então seria fácil para qualquer pessoa dizer assim: Jesus voltará em tal ocasião ou em tal data, Exato. né? Então assim, eu vivo a minha vida da forma que eu quiser, até aquele momento, quando aquele momento chegar, eu vou e mudo a minha vida para que Jesus, para que eu vá com Jesus ou para que eu fique com Jesus. Então, Mateus 24, 36, Jesus disse que ninguém sabia nem o dia, nem a hora na qual o Filho do Homem voltaria, a não ser o Pai. O que é que você tem a responder sobre isso? É uma coisa bem clara. Me acompanhe agora na leitura do versículo 37 do capítulo 24 de Mateus, que diz assim: porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé, nos dias que precederam o dilúvio. As pessoas estavam comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, né? Então, quando eles estavam nessa situação, Noé entrou na arca. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que essas coisas iriam acontecer para que Jesus voltasse ali e Jesus voltaria. Não, Jesus estava explicando que as pessoas iam estar tão envolvidas nas suas vidas
e iam estar tão envolvidas nos seus afazeres diários, ou aquelas coisas que elas rotineiramente fariam, que elas não iriam perceber a volta de Jesus, né? Que seria como um ladrão, que ninguém percebe. É só isso para explicar, mas não há nenhum evento específico que a palavra mencione sobre acerca da vinda de Jesus. A não ser o ressoar da trombeta. E sobre este assunto nós falaremos no nosso próximo vídeo. Mas em relação à terceira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, o pastor Joel, o que o Senhor tem a dizer? Eles perguntaram assim: e quando será o fim dos tempos? O que é que o Senhor tem a dizer sobre isso? É bem simples. Na verdade, quando Jesus estava falando aí fim dos tempos, ele estava falando em juízo final, né? Quando seria esse julgamento. E aí nós lemos no capítulo 25, uma dica para você: quando você for estudar a palavra, lembre-se sempre de que aquelas ocasiões eram continuadas. Então, esse texto que nós estamos lendo agora, essa ocasião aqui, ela começa desde o capítulo 23 e vem até o capítulo 25, né? Então, Jesus continua, e essa resposta ele dá no capítulo 25, né? Que Jesus responde através de parábolas, né? No caso, no final do capítulo 24, ele fala sobre o servo fiel, e no capítulo 25, com a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, encerrando com o juízo final, ele falando sobre o juízo final. Então, como seria no caso? Como seria essa finalização sobre esse assunto? Então, essa resposta sobre como seria esse juízo final, ou seja, como é que aconteceria, está lá em Mateus 25. Então, quando nós lemos lá o fim, ele está falando sobre juízo final, e não sobre destruição da terra, destruição de todas as coisas. Ele fala sobre juízo final. Como seria esse julgamento ali depois de todas as coisas terem acontecido, né? Não em relação àquilo que a gente já falou que seria para aquela época lá em Jerusalém, mas em relação ao estabelecimento do governo do reino de Deus aqui na terra. E após o estabelecimento do governo, do reino de Deus, haverá a necessidade que se haja um julgamento, né? Jesus fala isso também em outras passagens desse julgamento. Não um julgamento, como algumas pessoas falam, condenatório, que vai condenar a maior parte das pessoas, mas um julgamento. Eu não sei se esse julgamento será um julgamento para entregar recompensas, a gente tem que ir mais profundo nisso, mas que haverá um julgamento sim. E este julgamento acontecerá, e isso não quer dizer que é o fim de tudo, que o mundo vai se acabar, como algumas pessoas dizem. Mas haverá, sim, a necessidade de ter esse julgamento, né? Em Mateus 25, no final desse capítulo, fala desse julgamento. Sobre este tema também falaremos em um outro vídeo, que será esse julgamento, como será esse julgamento e como ele vai acontecer. Mesmo sabendo que Mateus 24... em grande parte, não fala a respeito de algo que vai acontecer no que se diz relação à volta de Cristo. Isso não nos deixa livre de estarmos esperançosos pela volta de Cristo. Então eu não quero tirar aqui a sua esperança na volta de Cristo. Você tem alguma coisa para concluir, pastor Joel? Basicamente isso. Se aprofunde, continue se aprofundando na palavra. Aguarde a volta de Cristo incessantemente e incansavelmente. E viva o reino de Deus. Que o reino de Deus esteja na sua vida, que você possa assim procurar a estar cada dia mais inserido no reino de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho para receber as nossas notificações. Que Deus abençoe a sua vida, que o reino de Deus esteja sobre você. Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando. Este é o canal Conhecendo o Reino. Nem agradeci você, pastor Joel, por estar aqui. Deus.